Aleluia. Graça e paz, queridos. Como é bom louvar o Senhor. Amém. Irmão Alexandre pede oração. Nós vamos estar orando, Senhor querido. Daqui a pouco vamos entrar em oração. Vamos ter mais um tempo de clamor por todos que estão aí nesse período de quarentena, enfrentando algo que nós não entendemos ainda, não é verdade? Toda uma condição de confinamento, as expectativas, as angústias. Mas como foi ministrado aqui, que o Senhor seja o nosso sustento, né? É como dirigir em um dia de neblina, né? Você pega aquela neblina terrível que você não enxerga nada na frente. Aí você vai se guiando, né, pelas faixas. O Senhor é aquele que nos deixa as faixas para que nós possamos nos guiar. Que o Senhor abençoe a sua vida. Nós havíamos anunciado a nossa ceia que seria hoje, terceiro domingo, mudamos para o quarto domingo, em uma expectativa de possível relaxamento aí da quarentena e nós fazermos algumas manobras para que possamos estar juntos. Porém, a quarentena foi estendida e nós então faremos no próximo domingo a nossa ceia por aqui pela live. Você vai preparar os seus elementos aí em casa. Se houver algum irmão que tiver dificuldade de conseguir os elementos, que é o suco de uva e o pão, você entra em contato conosco ou qualquer irmão da igreja, tá bom? Para que nós possamos providenciar, né? Não há necessidade de ser no copinho que nós fazemos da ceia, tá? Você pode usar um copo seu, generoso, né? Suco de uva, tá, irmão? Não deis lugar à carne, viu? Suco de uva, sem fermento, tá? Mas eu peço que você, querido, entenda que não é pelo fato de estar sendo na sua casa que perdeu a singeleza, o poder e a autoridade desse momento. Eu acho que nesse momento é onde você vai se sentir um diácono. Você vai preparar a sua mesa, vai preparar os seus elementos, né? E você, no próximo domingo, vai ceiar, querido, tá? Não perca a excelência. Ah, pastor, mas a gente está em casa, a gente precisa manter esse ritual. Irmão, quando nós vamos perdendo alguns marcos, nós também vamos perdendo os valores das coisas. Aquilo que nós deixamos tornar comum, nós tratamos como comum. Então, existe uma necessidade sim, né, de você preparar a sua ceia com todo o cuidado, com todo o respeito. Continua sendo pão e continua sendo suco de uva. Nós não cremos na transubstanciação, mas são elementos da nossa fé, né? Quando nós participamos da ceia, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então quero pedir você que faça isso da melhor maneira possível, né? Sua casa tem se tornado a igreja. O teu lar, a tua mesa vai ser a mesa que representa aquele momento de memorial do Senhor Jesus. Então eu peço que você faça o melhor, querido, o melhor. Se possível, até se vista para poder participar da ceia, né? Você está sentando à mesa com aquele que era e que há de vir. Então, domingo próximo. Então, boa pergunta. Nós vamos fazer à noite, tá? Nós não vamos fazer gravação pela manhã. Vai ser essa live no horário das 8 horas, das 20 horas, tá? E no meio do culto aqui nós celebramos a ceia, tá ok, meu querido? De maneira com que não há desculpa, né? Você que talvez tenha os seus compromissos aí no domingo de manhã, ainda que estamos em confinamento, né? Mas domingo à noite então estaremos ceando e orando ao Senhor para que o Senhor possa direcionar, né, nesse tempo de pandemia, as nossas lideranças. Quero comunicar também que sábado nós continuamos com o nosso relógio de oração. Quero agradecer, né? O chamado valeu a pena, outros irmãos vieram orar
está sendo divulgado aí nos nossos grupos. E olha, tem sido uma experiência tremenda, é gostoso demais, é muito bom. Você vem para cá, você pensa que não vai ter assunto para falar com Deus, né? E de repente o Senhor, ele vai fluindo, você fica quietinho, você não é obrigado a ficar falando o tempo todo. Você fica quietinho, Deus começa a fluir, a graça dele vem, é algo maravilhoso. Então sábado nós continuamos aí, nosso relógio de oração. Enquanto durar esse tempo, nós vamos estar continuando clamando, batendo em oração, né? Porque nós precisamos vencer esse adversário. Além do vírus, existem outras forças atuando, e nós precisamos combater isto em oração. Nós somos a igreja de Jesus. A responsabilidade de intercessão, querida, é minha e sua. É minha e sua. Talvez você pense, não é problema meu, é guerra política, é isso e aquilo. Irmão, é problema nosso. É problema nosso. Nós somos a igreja. Somos nós que temos que clamar. Ok? Então eu conto você para esse momento. Eu quero pedir você que abra sua Bíblia aí na segunda carta de Paulo ao Timóteo. Nós vamos fazer a leitura do texto, depois vamos ter mais uma oração, onde apresentaremos aí nosso irmão Alexandre, seu negócio, os nossos irmãos que estão passando por necessidades, que estão enfrentando as suas guerras, né? Cantamos aqui de forma profética: assim que eu luto as minhas guerras com Ele, não estou só, Ele está comigo. 2 Timóteo capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 9. 2 Timóteo, Novo Testamento, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Você que é a primeira vez que está participando do nosso culto aqui na live, seja bem-vindo. Que a presença do Senhor venha preencher aí o seu lar. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3 diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e depois em sua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Aleluia. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor não está engessado, o Senhor não está preso, o Senhor não está em quarentena. Obrigado porque a sua mão não está encolhida, nem agravada os teus ouvidos. Obrigado porque podemos clamar, Deus, e nos reunir e sentir tua presença, sentir o Senhor fluir, tua palavra queimar ao coração. Obrigado por o Senhor ter preparado esse caminho através da internet para que nós possamos interagir com os nossos irmãos. Obrigado pela quantidade de lares que cultuam o Senhor neste domingo. Meu Deus de poder e de glória, muito obrigado. Obrigado. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Senhor Deus, esse poder e autoridade. Meu Deus amado, que como igreja nós colocamos a interceder nesse momento por aquele que está aflito, por aquele que está angustiado, nosso irmão Alexandre, sua família, os demais irmãos que são empresários,
Meu Deus de poder e de glória, que tem as suas contas para poder pagar diante deste momento que estamos enfrentando. Meu Deus amado, mas aquele também que está trancado em casa com medo, aquele que já está desenvolvendo, meu Deus amado, algumas somatórias de sentimentos, e além, Deus amado, desse vírus maldito, outras doenças, ó Pai amado, estão se desencadeando. Meu Deus amado, através do medo e do pânico, meu Deus amado, a imunidade abaixando. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, assim como lá na igreja primitiva, que em meio às suas perseguições e dificuldades, meu Deus de poder e de glória, a providência do Senhor sempre foi extraordinária. Senhor Deus amado, como uma canção que nós cantamos às vezes, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu só sei que será perfeito, porque perfeito é aquele que realiza obras. Aleluia. A roda do oleiro ainda continua girando. O inimigo está cercando tudo aí, mas o oleiro continua trabalhando, o Senhor continua trabalhando. Então pacifica corações que estão em guerra, pacifica, Pai amado, almas que estão perturbadas. Acalma, Pai amado, toda agitação, Pai, em nome do Senhor Jesus. E continua enviando a Tua palavra, Deus, para falar conosco, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero fazer um comentário sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo. E nós vamos tomar como tema o que no versículo 6 que foi lido, Paulo traz exortação dizendo a Timóteo: desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. Queridos, como pastor, não há como fugir da preocupação em que esse momento que nós estamos vivendo possa fazer com que algumas pessoas esfriem na fé. Eu entendo muito claramente que esse momento vai ser um momento de exteriorizar muitas coisas que estão no coração. Lá no livro do Apocalipse vai dizer que o sujo se suje ainda, que o limpo se limpe ainda. E talvez esse momento é um momento que vai trazer muita coisa à tona. Mas eu compreendo, querido, que a influência de congregar, de estar juntos, é muito importante para que possa manter a nossa caminhada. Em momentos de dificuldades, as nossas reações, elas são inúmeras. Tem pessoas que no momento da dificuldade ele anima, ele vai para cima, né? Depois, quando tudo normaliza, ele tem as suas crises. É quando cai, né? O pico dos hormônios, e aí ele entra em alguns estados de melancolia. Mas na hora do pega, da batalha, ele encontra forças da onde nem sabia que tinha. Mas em contrapartida tem outras pessoas que às vezes a luta está vindo lá na esquina e ele já capotou aqui. São inúmeras as nossas reações diante de momentos de dificuldade. Há momentos na nossa caminhada com Cristo que os desafios e as pressões e as grandes lutas, muitas das vezes, elas nos afligem, elas nos ferem, elas nos abatem. E chegamos ao ponto de querer desistir. E como eu falei domingo passado, a Bíblia ela não tem a pretensão de tentar maquiar as fraquezas. Então a Bíblia conta a história de homens que foram fantásticos, mas que tinham fraquezas. Pedrão, um camarada que arranca a orelha de um soldado ali, mas depois nega Jesus a colar. Elias, que orava e o fogo caía, e de repente entra num estado depressivo com o apavoro de Jezabel. Nossa natureza ela é muito vulnerável, e por isso que nós precisamos aprender a andar e a viver por fé, porque enganoso é o nosso coração.
Em momentos como esse que estamos vivendo, né? Você já conseguiu perceber que os cenários têm mudado um pouco? A princípio da revelação de que o vírus chegou no Brasil, era o medo de sermos contagiados. Hoje nós já temos visto muito mais uma guerra política tomando o cenário. Já percebeu que falam mais de políticos do que do vírus? E agora chegamos a outra instância, que é a condição do confinamento ou não confinamento. Tenho que pagar as minhas contas, preciso ficar em casa. E assim a nossa natureza ela vai indo, sendo acometida de emoções, de sentimentos, muitas das vezes bombardeadas por influências exteriores, né? Que vão tentando nos acumular de pensamento. Mas enfim, estamos vivendo em um momento muito vulnerável. O contexto dessa segunda carta de Paulo a Timóteo é diferente do contexto da primeira carta a Timóteo. Ainda que naquele princípio do cristianismo havia muitas perseguições e guerra, mas acredita-se que Paulo escreve a primeira carta a Timóteo quando Paulo está na Macedônia. Entre uma prisão ou outra, ele vai escrever para Timóteo, recomendando e preparando Timóteo para poder ser pastor na igreja em Éfeso. Uma igreja também promissora, mas num território com uma mistura de prostituição, de idolatria. Então na primeira carta você vê Paulo preparando Timóteo para cuidar da casa. Paulo vai dizer que numa grande casa existem muitos vasos, uns para honra, outros para desonra. Paulo vai tratar com Timóteo na primeira carta sobre valores morais, valores éticos, posicionamento do verdadeiro obreiro, o resistir, o não dar atenção a algumas fábulas, a alguns falatórios inúteis. Esse é o cuidado de Paulo na primeira carta a Timóteo. Mas a segunda carta a Timóteo já é uma carta em um contexto bem diferente. Paulo está preso e ele vai entendendo que os seus dias estão chegando ao fim. Paulo está entendendo que o seu ministério havia chegado ao limite. Paulo está preso pela pregação do evangelho. Roma está passando a ser muito mais contundente contra os cristãos. Incendiaram Roma, toda uma perseguição. Os jogos, que eram feitos, vestiam cristãos com pele de animais para que os cães mordessem, os leões, tigres. Diante disto, a igreja começa a sofrer crises. Vai haver muita dispersão, vai haver muita desistência, vai haver muito abalo. Eu imagino o jovem pastor Timóteo na igreja de Éfeso, já lutando contra as influências do misticismo, da feitiçaria, contra o templo da grande deusa Diana. E agora ele tem problemas internos, onde os seus obreiros estavam já começando a manifestar ânsias de apostasia. E aí então o apóstolo Paulo, ele vai desejar ver Timóteo, talvez pela última vez. Porém ele está preocupado com Timóteo, porque Timóteo está no meio de uma batalha terrível. Momentos como o apóstolo Paulo vai falar que já enfrentou, Lá em Coríntios, nas cartas aos Coríntios, Paulo, em uma expressão, ele vai dizer que eram lutas externas, guerras externas e aflições internas. Batalha para tudo que é lado. Momentos de dificuldade. Em momentos de dificuldade, talvez até o mais fiel dos cristãos corre risco de passar por momentos. E se você talvez tenha um pensamento contrário disso, se você talvez tenha julgado algumas pessoas nas suas fraquezas, eu te aconselho a você tomar cuidado, porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia, Porque talvez pode acontecer
podemos ser surpreendidos. Eu me lembro que no começo desse momento alguém postou uma frase dizendo assim: tenha paciência com o seu pastor, porque ele nunca enfrentou uma pandemia. Né? Naquele negócio de fecha igreja, abre igreja, tem que ter fé, tem que ser corajoso, não pode ser corajoso, é negligente. E aí, essa frase ela me confortou quando ela disse: olha, tenha paciência com o seu pastor, ele nunca enfrentou uma pandemia. Como muitas das vezes outras situações que nós nunca enfrentamos, e de repente bate na porta da sua casa, né? Talvez você estava tão seguro no teu emprego, e por esses dias alguém te chamou lá no departamento pessoal e te convidou a se retirar. Talvez diagnósticos médicos que você nunca esperava, né? Sempre teve uma saúde de ferro, e aí vem um diagnóstico e no meio do coco. E aí, o que fazer? Momentos como esse são momentos muito perigosos. A mensagem de Paulo na segunda carta a Timóteo é poder encorajar esse rapaz, é poder fazer com que esse rapaz ele se anime, ele se fortaleça, ele não desista do seu chamado, ele não desista da obra que Deus tem na vida dele, ele não desista daquilo que Deus começou na vida dele. E esta palavra que eu quero compartilhar ao meu e o teu coração nessa noite, que também estamos passando dificuldades, e talvez há um pensamento aí assolando a tua alma dizendo: desiste, chuta logo o balde, para, é melhor, é mais fácil. O apóstolo Paulo escreve essa carta para poder encorajar. E olha que engraçado, o velho encarcerado está animando o jovem que está livre. De dentro da prisão, Paulo está escrevendo, porque ele poderia estar encarcerado, mas o seu espírito está livre. E ele quer levar Timóteo a uma dimensão como essa. Aleluia, aleluia. Querida, a palavra do Senhor lá no livro de Levíticos capítulo 6, ela vai dizer assim que a chama vai arder continuamente sobre o altar, e o sacerdote vai ter que colocar lenha a cada manhã. Quando Paulo ele vem tratar com Timóteo para poder fortalecer Timóteo, Paulo ele não se preocupa em tentar trazer significados às condições externas. Paulo não vem trazendo uma profetada dizendo: olha, vai passar rápido, tudo vai ficar melhor. Ainda que eu acredito nessas coisas, acredito que vai passar, eu acredito que Deus está no controle. Mas Paulo ele não vem com essa falácia somente de tentar amenizar a situação. Não, Paulo vai fazer com que de dentro de Timóteo se acenda novamente aquilo que as tribulações externas tentaram apagar. Lá no livro de Levíticos, volto a citar: a chama arderá continuamente sobre o altar. Só que existe uma manutenção, eu preciso tirar as cinzas. Às vezes as cinzas estão tumultuando demais, estão impedindo que passe o oxigênio do Espírito Santo para que a chama seja acesa. Às vezes nós vamos acumulando, nós vamos queimando, né? A vida é como se fosse uma vela, você vai queimando, só que às vezes você vai acumulando cinza. Você vai acumulando cinza que vai apagando esta fogueira. Então eu preciso retirar a cinza, colocar madeira, porque a chama arderá continuamente no altar. Deus ele tem uma chama contínua para a minha vida e para a sua. Deus ele tem uma obra na minha vida e na sua, e esta obra não é só para os dias de flores, esta obra não é só para os dias de sorriso, esta obra é para todos os dias. Vai ter dia que é dia de lágrima, mas o Senhor está com você. Vai ter dia que é dia de angústia, mas o Senhor está com você. Vai ter dia que é dia de perplexidade, mas o Senhor está com você. Deus está com você, Timóteo. Deus está com você. Deus está com você.
Talvez você tenha achado que as tuas orações não têm conseguido passar do teto. Talvez você tenha julgado que a sua carreira ministerial, profissional, familiar foi frustrada por esse momento. E Paulo então começa um tratamento bem psicológico. Lá no livro de Lamentações, capítulo 3, está escrito assim: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E o que me dá esperança é que as tuas misericórdias, elas renovam a cada manhã. Paulo começa um trabalho desse. Paulo começa a trabalhar com Timóteo nesta carta, primeiro trazendo à memória de Timóteo coisas que, por mais que as dificuldades estão ali, ele não perdeu. Então no versículo 4, Paulo vai dizer: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Memória de lágrimas, e não lágrimas de tristeza, porque nós não choramos somente de tristeza. Às vezes nós regamos sementes com lágrimas. Você já chorou por algo que você desejava? Já chorou por um amor? Já chorou por um emprego? Já chorou por um ministério? Eu penso que Paulo está falando com Timóteo sobre estas lágrimas. Paulo deve ter conhecido Timóteo ainda bem novo. Eu imagino Timóteo ali sendo ministrado pelo apóstolo Paulo, se quebrantando em receber as revelações da graça, as revelações da misericórdia, chorando pela virtude da presença desse Deus. Eu imagino Paulo fazendo com que Timóteo se lembrasse do quanto é agradável chorar na presença de Deus. E às vezes as lutas vêm e fazem-nos chorar, lágrimas que sufocam essas coisas, lágrimas que sufocam tudo isso. E Paulo, ele começa a trabalhar com a vida de Timóteo, e ele começa a trazer a memória de Timóteo. Paulo, ele está provocando Timóteo, e eu espero que o Espírito de Deus, nessa noite, ela nos provoque, que o Espírito de Deus te provoque, querido, te fazendo reagir, te fazendo se lembrar de posicionamentos que talvez no momento das tuas lutas você está se esquecendo que você já regou sementes com lágrimas. Ei, querido, se você já chorou tanto para poder ter, chora mais um pouco para permanecer. Eu sei que tem situações, irmão, tem algumas coisas que a gente tem que abandonar mesmo. Mas enquanto Deus não falar com você, como nós pregamos no último culto, há um choro em Ramá. Há um choro em Ramá. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu me lembro que no começo da minha conversão, nossa, como chorava, né? Quando a gente está naquele momento de primeiro amor, como a gente é chorão, a gente é quebrantado, né? O Senhor vem dar aquele toque de graça, você já desmancha. Aí a gente cresce, acumula a cabeça de um monte de coisa. E tem dia que eu falo para o Senhor: Senhor, eu só queria me encostar no teu colo e chorar. Eu só queria voltar e chorar. Só chorar. Às vezes a gente está passando por dificuldades e está esquecendo que nós já choramos muito na presença deste que vem e move, e nos comove, e enche o nosso coração. E Paulo está dizendo: olha, eu me lembro das tuas lágrimas e isto me enche de alegria. Eu me lembro das tuas lágrimas e isto me enche de gozo. Ninguém que já chorou para poder ter algo vai abandonar dessa maneira. Eu não posso acreditar que você, Timóteo, que chorava quando nós tínhamos os nossos momentos de devocional, agora está sendo consumido por essa dor. Eu me lembro das tuas lágrimas, eu me lembro do teu choro.
Se chora porque está vivo. Você se lembra lá no Velho Testamento, Agar coloca o menino sentado, sai de perto para não ver o menino morrer. E aí o anjo vem e diz assim: volta lá, pega o menino pela mão, porque eu ouvi o choro da criança. Oh, aleluia, aleluia. Me lembro das tuas lágrimas, Timóteo. Me lembro das tuas lágrimas, Timóteo, isso me traz alegria. Me lembro das tuas lágrimas, Timóteo. Aleluia. 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 Oh. Aleluia. Oh, glória a Deus. Essas lágrimas estão em você, Timóteo, ainda. Essas lágrimas estão em você. Chore pela presença de Deus. Não chore só pela circunstância. Chore pela presença de Deus. Chore pelo toque do Senhor. Chore pela presença de Deus. Está chorando pelo coronavírus, está chorando pela política, está chorando por um monte de coisa. Ei, Timóteo, eu me lembro do dia que você chorava por mais de Deus. Eu me lembro do dia que você chorava para ter experiências gloriosas com o Senhor. Ei, Timóteo, eu me lembro das suas lágrimas. Ei, pastor Clécio, se essa live chegar até você, eu me lembro das tuas lágrimas. Eu me lembro das tuas lágrimas. Aleluia. Eu me lembro das tuas lágrimas. Eu me lembro das madrugadas dos montes. Eu me lembro. Alex, eu me lembro. Lá naquele monte, eu me lembro. Meu irmão William, eu me lembro. Lembra aquele dia que você me encontrou caminhando, me levou lá no monte, choramos. Eu me lembro. Aleluia. Aleluia. Lembro-me das tuas lágrimas. Paulo continua falando. E no versículo 5 ele vai falar assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, que habitou primeiro na sua avó Lóide, depois na sua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Olha que maravilha. Olha o que o apóstolo Paulo está fazendo com Timóteo. Timóteo, eu sei que você é um homem de fé. Eu sei que esta fé está em você. E Paulo vai abuçar, né? Porque quando fala de mãe, quando fala de vó, olha que Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, você tem um legado na tua família, irmão. Esse momento ele vai passar. Existe uma fé em ti. Essa fé está aí, pode estar entulhada, o inimigo pode estar jogando entulho de pá na sua vida, mas essa fé está aí, como aconteceu com os poços que Abraão cavou. O inimigo tentou entulhar, mas ainda tinha água lá, irmão. Tem fé aí. Talvez você pense que não. Talvez você pense que não. Ah, pastor, eu estou tão abatido. Ah, pastor, eu não consigo nem mais orar. Ah, pastor, eu não consigo mais sentir. Ah, pastor, eu não consigo mais abrir a Bíblia. Mas existe fé ainda em você, para você continuar. Como o apóstolo Paulo falou para Timóteo: eu não consigo acreditar que foi fingimento tudo aquilo. E a tua vida, aquilo não foi fingimento, não. Alguém esse dia me falou: ah, eu acho que eu não era convertido, eu era convencido. Não, querido, a obra que Ele fez na sua vida é fiel. Então o que você precisa é permanecer. Existe uma fé que há em ti. O apóstolo Paulo, ele continua com as suas provocações, extraindo de dentro de Timóteo tudo aquilo. E no versículo 6 então, que eu tomei por tema disso,
recebe esta fala de Paulo: por este motivo eu te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Pode estar adormecido, mas está aí dentro. Pode estar adormecido, mas está aí dentro, em algum lugar está aí. Os dons de Deus são irrevogáveis. Timóteo está ali, talvez pensando que tudo desabou, que tudo acabou. Paulo está preso, vai ser morto, os outros já morreram, a igreja está virando de ponta cabeça, a apostasia chegou, e talvez ele pensou: e agora? E aí o apóstolo Paulo vai dizer: o que Deus te prometeu continua agindo na sua vida. O dom de Deus está em você. O dom de Deus está em você. Pode estar adormecido, mas não foi retirado. Há um tempo atrás nós ministramos aqui sobre Moisés, se lembra? Quando Moisés chega em Deus e fala: Senhor, me tira a vida porque eu não aguento mais. E aí Deus falou: tudo bem, faz o seguinte, reúne 70 homens lá na tenda da congregação, e eu vou tirar do Espírito que está em você, e eu vou encher 70. E nós pregamos aqui isto no seu pior dia. Deus, Ele tira do Espírito que está em você e enche mais 70. Deus não falou que daria uma outra porção. Deus está falando para Moisés: ei Moisés, na tua fraqueza ainda há muito de mim em você, para poder encher outras pessoas. E Paulo está falando isso com Timóteo: Timóteo, desperta o dom. Desperta o dom. Desperta o dom. Olha que maravilha, irmão. Olha que maravilha. Todas essas coisas estavam lá nele, mesmo no momento de dificuldade. Alguém que chora pela presença de Deus, quebrantado. Eu brinco com a filhinha da Camila, né, a Letícia, quebrantada, chora por tudo. Como é bom quando a gente é quebrantado na presença do Senhor. Um homem de fé, um homem de dons, desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. No versículo 7, Paulo ele vai dizer assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O espírito com letra minúscula de temor, ele vem do mundo. O mundo está aí bombardeando nós o tempo todo, te fazendo amedrontar, te fazendo se abater, tentando impedir você de orar, tentando impedir você de fluir. Nós estamos limitados ao contato, mas você pode mandar uma palavra para o seu irmão, você pode levantar uma oração para o teu irmão. A palavra não está em quarentena, a obra do Senhor não está em quarentena. E você aí está bitolado nas redes sociais e bitolado na televisão, sentindo dó de você mesmo, tendo pena de você mesmo. Deus não deu o espírito de temor no sentido de medo. Ele nos deu o espírito de fortaleza, espírito de amor e de moderação. Paulo está dizendo com Timóteo: Timóteo, tudo que você precisa para levantar está aí dentro de você ainda. Porque às vezes quando passamos momentos assim de dificuldade, a gente fica imaginando, né? Se eu tivesse, se eu fosse, se eu pudesse. Parece que tudo está tão distante, e parece que nós fazemos isso como desculpa para que nós não tomamos uma posição. Aí o Paulão vai quebrar as pernas de Timóteo, dizendo: Timóteo, está tudo aí dentro, camarada. Está tudo aí. Está tudo aí. Aplica isso na sua vida. Aplica isso. Tudo continua em você, Timóteo. Tem luta? Tem, mas graça também tem. Aí no versículo 8, Paulo vai trazer a conclusão, quando ele usa a expressão portanto. Se há tudo isto, se existe alguém que chora, se existe alguém que tem fé, se existe alguém que tem dom,
Se existe um Deus que nos deu espírito de fortaleza, amor e moderação, portanto, não nos envergonhamos. Paulo vai dizer: não se envergonhe da obra de Cristo. Não se envergonhe da obra de Cristo. E nem se envergonhe das minhas prisões. Não se envergonhe. Tem pessoas aí, né, vociferando na internet, né? Cadê os crentes aí? Cadê quem ora? Cadê quem cura? Por que não leva o lencinho? Tem pessoas aí, né, babando para falar aí as suas podridões. E aí tem crente que abraça a conversa e fica com esse negócio de: poxa vida, será que o Senhor nos abandonou agora? Não se envergonhe. Ele está no controle. Se alguém fizer questão da tua fé, continue anunciando que Cristo é o teu Senhor, querido. Que Cristo é o teu Senhor. E a grande manifestação do poder desse Cristo não está em somente nos curar, ainda que Ele é poderoso para fazer, mas está em nos sustentar, mesmo que as dificuldades baterem nas nossas portas, como foram os mártires do passado, homens que se entregavam. É como o apóstolo Paulo, que está preso, mas ainda escreve para poder consolar o outro. Eu me lembro da minha juventude, dias difíceis que eu pensei em desistir. Aí tinha uma vizinha lá em Guarulhos, Dona Maria, estava com câncer no pâncreas. E o Senhor falou ao meu coração: vai visitar a Dona Maria. Eu cheguei lá, ela estava pele e osso, e eu fortão. E eu cheguei lá, despenquei a chorar. E ela me consolava, falou: filho, não chora não. Para onde eu vou, essa doença não vai. Para onde eu vou, essa doença não vai. Essa doença, ela pode até acometer a minha natureza, porque Deus permitiu, mas ao Espírito não pode abater. E eu sei que o meu Redentor vive, e eu receberei um corpo glorificado. Oh, aleluia! Não se envergonhe. Não se envergonhe. Paulo continua dizendo: seja participante das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Seja participante. Porque se aquele que nos amou de tal maneira se entregou no madeiro em sofrimento para nos salvar, por que você pensa que você não deve passar por nenhum problema na sua vida? Nós não somos masoquistas, e eu não quero ficar sofrendo. Mas se o sofrimento for uma passagem, e eu tiver que glorificar o Senhor neste momento, que eu seja participante disto. Participante disso. E por último, cumprindo os propósitos de Cristo. Cumprindo os propósitos de Cristo. Versículo 9: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. Não é tempo para você sentir dó de você. Não é tempo para alta comiseração. Também eu não estou aqui desrespeitando os teus limites. Mas o pouco que você puder fazer, você precisa fazer. Os dias são difíceis, mas o nosso Deus não mudou. O nosso Deus não mudou. Ele continua sendo um Deus de graça, de misericórdia, de unção. Eu quero te chamar a orar, querido. Nós já estamos caminhando para encerrar. Talvez você estava pensando: aí agora eu não vou mais para a igreja, não vou mais servir esse Jesus. Talvez esse distanciamento aí te trouxe um esfriamento.
tempo de acordar. Está tudo em você ainda. Lembro-me das tuas lágrimas. Lembro-me da tua fé. Desperta o dom que há em ti. Porque Deus nos deu o espírito de fortaleza, amor e moderação. Portanto, participa dos propósitos de Deus para a sua vida. Aleluia. Oh Senhor, oh Deus. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Oh, Santo, se a cruz está pesada, se a luta está acirrada, você pode clamar, você pode chorar, exercer a sua fé, utilizar as armas espirituais que Ele tem te conferido. O adversário está com paz, jogando um monte de entulho, Mas o que Deus começou na sua vida continua aí, querido. Que o Senhor comece a te despertar, amado. Que o Senhor te visite com sonhos. Que o Senhor te visite com poder. Recalabasto e colmenai. Que o Senhor vá despertando, fazendo queimar de dentro de você, como um vulcão em erupção, queimando. Aleluia. Que você volte a fluir nos seus dons. Você que é músico, toca. Você que canta, você que prega, Deus vai te dar revelações. Você que é da intercessão, Deus vai mover através da sua vida.
Seu adversário pensou que esse tempo de dificuldade era o tempo que ele ia parar a igreja. Ele conseguiu fechar templos, mas não conseguiu parar a igreja. E pode estender a quarentena que o povo de Deus está passando. Senhor, vai despertando o teu povo, vai levantando um clamor entre as cidades, dos lares, transformando famílias inteiras. Aleluia! Você que achou que tinha acabado teu ministério, você que achou que tinha acabado teu ministério, o Senhor vai te ativar de novo. O Senhor vai te ativar de novo. Aleluia! O vento do Espírito vem soprar as cinzas. O vento do Espírito vem soprar as cinzas. O vento do Espírito vem soprar a cinza. Acendeu o braseiro. Aleluia! Aleluia! Oh, Santo Deus, desperta o dom que há em ti. 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 Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Aleluia. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces e ricas consolações do Espírito Santo seja em ti, na tua vida, te ativando, querido. E quando você passar por esse vale, você vai ver que você saiu do outro lado tão fortalecido, que aquilo que veio para te matar e te destruir, querido, te fez melhor. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana. Prepare aí os elementos da ceia. Domingo nós temos ceia, mas entre o domingo ainda nós temos a quinta de culto. Adoração e palavra para a sua vida quinta-feira. Deus abençoe muito.